Análise da regressão múltipla. Até agora a gente falou sobre a regressão simples, né? Os pressupostos do MQO, as hipóteses, os testes, teste T. E agora vamos falar da regressão múltipla. Uma regressão múltipla pode ter 3 ou mais variáveis. Para fins didáticos, iremos utilizar um exemplo com 3 variáveis, a dependente e 2 independentes. Então, a regressão múltipla tem uma diferente forma de se interpretar os coeficientes. Até agora, tínhamos apenas um coeficiente na regressão simples, pois a variável dependente y estava em função apenas de uma variável explicativa. Agora, na regressão múltipla, a gente pode ter 2 ou mais variáveis explicativas. Aqui, coloquei 3 só para facilitar a explicação, né? Então, como vamos analisar os coeficientes da regressão múltipla? Por exemplo, aqui, para a gente ver o impacto de x2 em y, a gente vai manter o x3 constante. Então, mantendo o x3 constante, quando o x2 varia, a variação em y é igual a beta 2. Já para o x3, eu vou fazer dessa forma. Mantendo o x2 fixo, quando o x3 varia, a variação em y será igual a beta 3. Então, essa é a interpretação. Beta 2 e beta 3 são os coeficientes parciais da regressão ou angulares. Beta 2 nos dá a variação no valor médio de y por unidade de variação em x2, mantendo o x3 constante. E beta 3 nos dá a variação no valor médio de y, mantendo por unidade de x3, de variação em x3, mantendo o x2 constante. Coeficiente de determinação múltipla R². O R², ele continua com as mesmas propriedades da regressão simples, ou seja, número positivo, maior que 0 e menor que 1, como a gente já sabe. E ele explica a proporção da variável, ele nos dá a proporção da variável aleatória y, que é explicada conjuntamente pelas variáveis aleatórias x2 e x3. Ou seja, se eu tenho uma variação em y, o quanto dessa variação pode ser explicado pelas variações em x2 e x3. Esse é o R², coeficiente de determinação múltiplo. Na regressão múltipla, é melhor utilizarmos o R² ajustado, porque ele é ponderado pelos graus de liberdade do modelo. Então, obviamente, tem toda uma demonstração, né, para chegar nessa forma do R² ajustado. Ele é 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos sobre o número de observações menos o número de parâmetros, dividido pela soma dos quadrados totais sobre o número de observações menos 1. Esse é o R² ajustado. Em regressão múltipla, é melhor olhar o R² ajustado. Além do teste T, que testa o nível de significância dos estimadores do modelo, tem também o teste F, o qual testa o nível de significância geral no modelo de regressão, ou seja, se os coeficientes angulares são simultaneamente iguais a 0. Então, o teste F é o teste de significância individual de cada coeficiente e o teste T é o teste de significância individual de cada coeficiente. Já o teste F vai testar o nível de significância geral, ou seja, se os coeficientes da regressão múltipla são iguais a 0. O teste F também é utilizado na regressão simples, mas ele é mais útil, né, na regressão múltipla, porque aí ele pode testar se os coeficientes das variáveis explicativas são conjuntamente significativos. Como fazer o teste F? Ele é unilateral à direita. Se o F, estatística F, né, for maior do que o F da tabela da distribuição F, que eu olho, né, pelo meu nível de significância, né, escolhido pelo pesquisador e tal. Então, eu rejeito H0. Já se o p-valor, ou também, de outra forma que a gente pode olhar,
Se o p-valor é menor ou igual ao nível de significância, rejeita-se H0. E os coeficientes da regressão são conjuntamente significativos. Eu coloquei aqui a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, hipótese nula, eu estou testando se β2 é igual a β3, que é igual a zero. Ou seja, os coeficientes são conjuntamente não significativos. Já H1, eu estou testando se β2 ou β3 são diferentes de zero. Ou seja, os coeficientes são significativos. Então, aqui, por exemplo, se o p-valor é menor ou igual ao nível de significância, eu rejeito essa hipótese, então os coeficientes são significativos. Também é utilizado para análise de variância. Só que também, gente, não vamos ter tempo de ver tudo isso, né? Igual o teste T, também o teste T pode ser utilizado não só para ver o nível de significância de cada variável, mas também para fazer testes de restrições. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada no livro do Gujarati para ver as outras formas, né, de aplicar esses testes. Aí aqui eu coloquei a representação gráfica, né, do teste F. Ele é unicaudal à direita. Então aqui eu tenho o F da tabela da distribuição F, que eu vou olhar de acordo com o meu grau de acordo com o meu nível de significância. Então eu estabeleço aqui o limite à direita. Se o meu F, a minha estatística F, estiver fora do intervalo do limite, né, estabelecido pelo F da tabela, se ele estiver nessa região sombreada aqui, eu rejeito a hipótese nula, então os coeficientes são significativos. Porém, se o teste F estiver dentro dessa área aqui, eu não rejeito a hipótese nula e os coeficientes não são significativos. É possível também testar se os resíduos são normalmente distribuídos, ou seja, se o meu modelo satisfaz a hipótese de que os resíduos têm distribuição normal. Para testar se os resíduos são normalmente distribuídos, pode-se usar o teste de Arquibera. No teste de Arquibera, a hipótese nula é de que os resíduos são normalmente distribuídos e a hipótese alternativa é de que os resíduos não são normalmente distribuídos. A estatística de Arquibera é calculada através do índice de curtose e assimetria. Então, através dos índices de curtose e assimetria, eu consigo calcular a estatística de Arquibera e ver se os meus resíduos são normalmente distribuídos ou não. Se o p-valor é maior, se o meu p-valor é menor ou igual ao nível de significância, eu rejeito a hipótese nula. Então, os resíduos não são normalmente distribuídos. Agora, se o p-valor é um valor maior do que o nível de significância, eu não vou rejeitar a hipótese nula, logo, os meus resíduos são normalmente distribuídos, satisfazendo a hipótese de normalidade do erro. Agora vamos falar sobre a multicoliniaridade. O problema da multicoliniaridade se dá quando o pressuposto de que as variáveis x e y são linearmente independentes é violado. Então, se eu faço uma representação matricial das minhas variáveis x e y e eu vejo que as variáveis x e y possuem combinação linear entre si, então eu tenho problema de multicoliniaridade. A multicoliniaridade impede que se analise os efeitos individuais de x e y no y. Na regressão múltipla, né, como eu já expliquei, a gente está vendo os efeitos individuais de cada variável no valor médio de y. Se essas variáveis x estão correlacionadas, significa que eu não consigo ver qual é o efeito parcial, né? Qual é o efeito individual dessas variáveis no y.
Isso é um problema, né, para o economista. Então, com a multicoliniaridade, os estimadores permanecem com a propriedade de não tendenciosidade e eficiência, ou seja, serão os melhores estimadores não lineares, não tendenciosos. No entanto, suas variâncias serão grandes. Apesar de que eles continuam os melhores estimadores lineares não tendenciosos, suas variâncias serão grandes, isso é, a amplitude, né, da distribuição normal será maior. Um exemplo de multicoliniaridade que a gente poderia citar por exemplo, se o economista ele quer calcular o valor médio do consumo de energia em função da renda e do tamanho da casa. Então, eu tenho duas variáveis explicativas, a renda e o tamanho da casa. Porém, é fácil pensar, né, que se a pessoa tem uma renda maior, o tamanho da casa vai ser maior. Ou seja, essas duas variáveis têm o problema de multicoliniaridade. Eu não consigo calcular apenas o efeito da renda no consumo de energia ou apenas o efeito do tamanho da casa no consumo de energia, porque tem o efeito da correlação entre essas duas variáveis. Então, isso é um problema para a regressão. Sinais da multicoliniaridade. Quando a gente faz a regressão lá no R, por exemplo, e o meu teste T resulta em coeficientes não significativos, mas o teste F resulta em coeficientes significativos, o teste geral de significância me dá um resultado de coeficientes significativos, então pode ser um sinal de multicoliniaridade. Também é possível fazer testes, né, para detectar a presença de multicoliniaridade. Aqui eu tenho o fator de inflação da variância, o VIF. Como calculo o VIF? 1 sobre 1 menos R quadrado. Esse R quadrado não é o R quadrado da regressão, não. Como a gente sabe que as duas variáveis podem ter o problema de multicoliniaridade, se eu fizer uma variável em função da outra, ou seja, fazer o cálculo do R quadrado de uma variável contra a outra, por exemplo, da renda e do tamanho da casa, né? Eu quero calcular o R quadrado da renda contra o tamanho da casa. Eu vou encontrar a correlação entre essas duas variáveis, né? E aí eu posso calcular o VIF, 1 sobre 1 menos a correlação entre essas duas variáveis. Se o VIF for maior que 10, então há multicoliniaridade no modelo. O inverso do VIF é o TOL, que é o índice de tolerância. Então, se eu tenho aqui eu coloquei em português, fator de inflação da variância. Se eu tenho um fator de inflação da variância muito alto, eu tenho uma tolerância baixa. Se eu tenho um fator de inflação da variância baixo, o índice de tolerância será alto. Solução: aumentar o tamanho da amostra. Como a gente está trabalhando com a amostragem, então às vezes a amostra não é adequada. A amostra coletada pelo pesquisador pode não ser adequada e dar esses problemas de multicoliniaridade. Aumentando o tamanho da amostra, pode ser que eu elimine o problema de multicoliniaridade. Ou excluir as variáveis correlacionadas, deixando a variável que explica mais o modelo. Se eu tenho duas variáveis correlacionadas, então eu excluo uma variável, deixando a que explica mais o modelo. O problema de heterocedaticidade. O problema de heterocedaticidade acontece quando viola-se o pressuposto de que os resíduos possuem variância constante. Como a gente já tinha falado, né, uma das hipóteses do modelo clássico de regressão linear é que a variância do erro é igual a uma constante sigma ao quadrado. Aqui eu coloquei um subscrito i, que indica que para cada observação o sigma ao quadrado vai ser diferente, ou seja, não será uma constante. Isso é, a variância pode variar com o aumento de x ou pode variar com a diminuição de x. Um exemplo disso são os gastos com alimentação versus a renda familiar. Então, se eu aumento a minha renda familiar,
Se eu quero medir o valor dos gastos com alimentação em função da renda familiar. Se eu aumento a renda familiar, eu aumento os gastos com alimentação. Porém, para famílias de rendas mais altas, esses gastos com alimentação vão ser muito mais diversos, vai ter muito mais variabilidade do que para famílias de baixa renda. Isso é um exemplo de variância do erro, isso é um exemplo de heterocedaticidade, porque com o aumento de X, a variância do erro aumenta. Consequência: o método de MQO irá produzir estimativas não tendenciosas, porém a variância não será a mínima, ou seja, o estimador continua não linear, continua com a propriedade de não tendenciosidade, no entanto, não terá variância mínima, ou seja, não será eficiente e não será o melhor estimador linear não tendencioso. Os testes T e F não serão válidos, porque se a variância pode ser... Eu posso superestimar ou subestimar a variância, né? Com o problema de heterocedaticidade. Então, os erros, padrões, a amplitude do teste não vão me dar o intervalo de confiança correto, né? Então, eles não serão válidos. Teste para detectar a heterocedaticidade. Goldfield Quantity e o teste de White. A gente vai ver isso no R. Então, esses dois testes são para detectar heterocedaticidade. Correção: aplicar o método de mínimos quadrados generalizados. Então, se eu fizer uma transformação da variância do erro, continuo estimando pelo MQO, porém, eu vou fazer uma ponderação, né? Vou transformar a variância heterocedástica e aplicando o método de mínimos quadrados generalizados. Tem todo o processo também dessa correção no livro, mas é uma opção. Outra opção também é fazer transformação logarítmica para suavizar, né, a variabilidade das variáveis. Outro problema que a gente pode ter é o de autocorrelação. O problema de autocorrelação ocorre quando a hipótese de que a variância entre os erros é zero é violada. Ou seja, a covariância entre o erro da observação I e o erro da observação J é diferente de zero. Ou seja, os erros não são independentes, um erro tem influência no outro. É muito mais comum em séries temporais, como a gente já vai ver. Consequência: estimadores também continuam não tendenciosos, embora não tenha variância mínima, como no problema de heterocedaticidade. Eu falei que é mais comum em séries temporais, né? Por quê? Porque o erro de um período T pode ter influência no erro do período T mais 1. Ou o erro do período T menos 1 pode ter interferência no período T. Aqui eu coloquei um exemplo. Então, eu tenho o erro do período T, que é igual a ρ vezes o erro do período T menos 1 mais o erro. Isso aqui é um processo autorregressivo de ordem 1, né? Porque eu tenho uma defasagem aqui. O erro de um período anterior está afetando o erro do período T. O quanto esse erro do período T menos 1 afeta o período T é medido pelo ρ, que é esse coeficiente aqui. Então, esse é um processo autorregressivo de ordem 1. Para detectar o problema de autocorrelação, podemos fazer o teste de Darby-Watson ou Q de Box-Pierce. Então, é isso. Agora, depois de falar bem rapidamente, muito resumido, a parte teórica de MQO, as hipóteses, os testes, a violação das hipóteses, a gente vai fazer os exemplos no R e ver na prática como interpreta os testes, os problemas que podem acontecer e tudo mais. Mas na parte teórica é isso.